Olá pessoal, super fera da redação. Nesta semana nós temos o desafio de uma outra faculdade muito importante para o nosso estado, que é a Multivix. Que características tem essa prova de redação? Que dicas que eu posso ter para que eu tenha um desempenho que eu quero? Vamos falar das especificidades, vamos dar dica para tema, vamos olhar os temas anteriores, vamos pensar que discursos que devem evocar nesses textos, né, para encantar essa banca, e com a sua prática textual e uma rápida adaptação àquilo que você já faz no Enem, eu tenho certeza de que você vai ser muito bem sucedido. A importância dessa faculdade, ela está exatamente por ter os cursos de medicina que são tão concorridos, né? Mas também porque tem uma gama de cursos, então é uma faculdade que é procurada por vocês e nós estamos aqui para dar esse apoio no que você deve saber para se sair muito bem nessa prova de redação. Multivix nesta semana. Nós temos, na verdade, são vários vestibulares agregados no que se chama Vest Multivix, né? A gente sabe, por exemplo, que nós temos as vagas para medicina, que são oferecidas na Faculdade Brasileira, Multivix, em Vitória, que fica em Goiabeiras, faltou a maiúscula aqui de Goiabeiras, Joelson, e também a Faculdade Brasileira de Cachoeiro, que fica no bairro Belo Monte. Então você tem uma prova que vai, na verdade, oferecer vaga para essas duas faculdades. Na verdade, as provas são diferentes, os temas são diferentes, daqui a pouco a gente vai ver, mas o vestibular é o mesmo, né? O processo seletivo é o mesmo, ok? E também você tem os outros cursos, né? Nas demais unidades. Então, qual que é a característica, né, desse vestibular, né? É um vestibular que se coloca como um processo seletivo, mas que atrai uma gama, né, de possibilidades. Os cursos, que são vários, coloquei aqui, eles são oferecidos aí nas unidades de Cachoeiro, de São Mateus, de Cariacica, de Serra, de Castelo, Vila Velha, Vitória e Nova Venécia. Medicina só tem em Goiabeiras e em Cachoeiro. No caso de medicina, são duas provas, né? Uma prova para a Multifix de Vitória e uma prova para Cachoeiro, né, lá no bairro de Belo Monte. Dando uma olhadinha nos cursos, vejam que pega uma gama de cursos, né, comunicação social, engenharias, educação física, ciências biológicas, né? Por isso que essa prova, ela é uma prova muito, muito, muito procurada, né, exatamente por essa multiplicidade de objetivos, né? Nós temos a primeira fase, né, que vale 30 pontos, cada questão tem valor de 1 ponto, mas a primeira fase não é nada que eu possa orientá-los, porque os outros professores farão isso, né? Eu estou mais preocupado aqui com a redação. A redação vale 40 pontos, quanto que vale a objetiva? 30 pontos, né? A redação vale 40 pontos, né? E você tem mais discursivas aí, mais duas discursivas, então você tem 120 pontos, tá? Para medicina, pelo menos. Quem elabora é uma comissão organizadora do processo seletivo. Então, essas faculdades todas, né, se juntaram e criaram uma comissão organizadora, uma espécie de vestibular unificado, né? Não há informações nos editais e tal, se há a contratação de um instituto para elaborar isso, ou se os professores mesmos elaboram. De qualquer forma, a criação de uma comissão significa que esse vestibular ele é coordenado, né, internamente, né, tá, por membros dessas faculdades. A dissertação, eles pedem para que você passe entre 25 e 40 linhas. Tem o título também, mas você vai ter 40 linhas no máximo. 40 linhas, você pode pensar em 3 parágrafos de desenvolvimento ou em 2 mesmo. Tá? Eu não mudaria muito o que eu faço por Enem, então eu trabalharia com 4 parágrafos mesmo. Tá? Não mexeria nisso, exatamente porque você vai adaptar pouca coisa, tá, para esse vestibular. Eles propõem 2 temas para você escrever a redação e você terá que escolher um só, você vai desenvolver um só. Isso é muito bom, né? Quando você tem 2 temas,
você tem uma possibilidade de apresentar um repertório melhor, né? E eles não querem que você faça cópia dos 2 textos que eles dão, a coletânea composta de 2 textos, né? Há 2 textos motivadores. Mas você precisa usar pelo menos uma das ideias contidas. Não se preocupe com isso, porque a coletânea ela é geralmente composta, a gente vai ver daqui a pouco, de um texto que traz um fato atual, que é o motivador da questão. Aliás, ele pode ser usado como ponto de partida, se você não tiver um ponto de partida lá na hora. E o outro, ele é constatador, seja por números, seja por notícias, né? E às vezes até uma foto, né, que vai constatar a existência do problema. A grande jogada dessa prova é apresentar um texto com um fato motivador, uma pesquisa que saiu, ou um fato que aconteceu. Imagina se for alguma coisa sobre a Amazônia, eu coloco a ação de uma notícia mostrando a ação de garimpeiros, né, invadindo terras indígenas para explorar, né, mineral. E o outro tema, o outro texto, perdão, eu posso trazer uma fotografia, mas não mais só ligada aos grileiros. Eu posso, por exemplo, mostrar a Amazônia em chamas, ou então um mapa mostrando as áreas devastadas. Ou seja, o que a gente tem que olhar aí, né? Se na primeira tem algo específico sobre a ação dos grileiros, na segunda, você já tem a Amazônia inteira com outros problemas. Isso te sinaliza, né, que o tema lá vai ser caminhos para preservar a Amazônia no Brasil, por exemplo. Né? Então, os textos eles têm esse caminho, né, de apresentar um elemento motivador, né, para discussão, que é um fato atual, uma pesquisa, e o outro apresentar algo um pouco mais aberto, um pouco mais amplo. Então, quando você estiver argumentando, você pode pegar esse exemplo, né, e trazer, né, esse texto que traz o fato ou um exemplo motivador para a discussão, ele pode ser uma das ideias que você usa lá na argumentação. E aí você está utilizando uma das ideias da coletânea. É claro que você não vai fazer cópia, você não vai copiar do jeito que está lá. Você pensa primeiro na sua estrutura, e você já tem, você vai com uma estrutura pronta, não é? E depois você vai ilustrar utilizando um desses 2 textos, que é o texto que vai trazer esse elemento motivador que eu estou chamando. Deixa eu repetir esse elemento motivador. O que é o elemento motivador? Quando eu crio uma coletânea de textos, né, motivadores para uma questão de redação, eu posso criar, existem textos, por exemplo, que vão refletir sobre a coisa, vão abstrair isso, vão colocar isso dentro de um fenômeno social. Ou eu posso ir lá e pegar, sei lá, se o tema é política do cancelamento, por exemplo, aí eu pego lá a Paola, né, lá do MasterChef, que foi cancelada aí por um monte de usuário do Twitter, por exemplo. Eu posso pegar uma noticiazinha só com aquele fato. E aí lá na sua argumentação você pode colocar, né? Uma categoria que tem sofrido muito com isso são as pessoas da comunicação. Seja produtores, né, de conteúdos, blogueiros, seja os apresentadores, né, tradicionais lá da mídia televisiva. Pronto, você acabou de usar um elemento do texto motivador, porque o texto motivador trouxe o caso da Paola, e ela se encaixa nisso aí que você está trazendo. Entendem? Então, se quiser ir a mais, né, e citar, né, isso ocorreu com a apresentadora do MasterChef, né, Paola Carrossela, né, eu acho o nome dela. Claro que pode, tá? E isso não é copiar, né? Ok? Então isso precisa ficar bem claro o que é cópia e o que é a utilização das ideias. O vestibular exige essa utilização das ideias. Então é bom ficar bem atento com isso. Outra coisa importante de se falar desse vestibular é que o gênero que eles pedem é dissertativo. Aí você fala, pô, não é nem dissertativo argumentativo, aqui é dissertativo. Isso quer dizer que é para eu escrever um texto como? Do mesmo jeito. A gente quer uma tese, a gente quer um posicionamento e a gente quer os argumentos.
Então, não há diferença nesse sentido. Claro que aquela diferença lá da proposta de intervenção do Enem, que aqui não vai aparecer, claro que ela existe. Mas você não fica grilado com esse negócio de texto dissertativo e texto dissertativo argumentativo, não. Porque as bancas que pedem apenas texto dissertativo, elas, na verdade, estão querendo um texto dissertativo argumentativo. Ninguém quer que você fique só constatando o problema. Ah, a fome existe. Ela se mostra assim, 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 assim. Nos bairros tal existe isso. Não, eu quero causas, né? Por que a fome existe, sabe? Então, você evita essas abordagens constatativas e vamos para abordagens argumentativas. Perfeito? Bom, o edital diz que a caneta vai ser fornecida pela instituição, leva uma, né, de garantia, né, mas me parece, né, que esse rico processo seletivo aí vai fornecer caneta, né, para uniformizar talvez a escrita e também garantir que ninguém leve lá um aparelhinho eletrônico, né, dentro da caneta, enfim. Cuidados que a banca sempre tenta tomar, né? O que mais que a gente traz aqui sobre os critérios. Então, não encontrei, me procurem depois se vocês tiverem isso, não encontrei critérios muito claros, tá? Para essa redação. Eles falam de algumas habilidades que estão ligados à demonstração de capacidade de leitura e de elaboração de dados e de argumentos. Então, eles querem que você saiba falar, né, demonstrando sobre um tema, demonstrando capacidade de leitura sobre ele. Bom, a gente sabe muito. Então, eles até colocam aqui, ó, é importante que o candidato saiba que a prova de redação não procura avaliar apenas a capacidade de escrever sobre determinado tema ou o conhecimento da modalidade culta da língua. Mais que isso, essa prova pretende avaliar as habilidades já mencionadas. Que habilidades? Né? As habilidades de elaboração de dados e de argumentos a partir da capacidade de leitura. Isso quer dizer que, no fundo, né, esse vestibular ele preza muito pelas ideias colocadas ali no texto. Né? Então, senso comum não é aceito. Ou seja, eu não quero só um texto organizadinho. Eu quero um texto que de fato busque as causas históricas, as causas sociais, e que saiba trabalhar com elas. Vocês estão fera nisso já. Então não muda nada do que vocês fazem, sabe? E mesmo que essa banca não deixe, pelo menos eu não encontrei, tá? De repente exista, né, critérios muito claros, a gente sabe que toda prova de redação, mesmo se eu fizer uma leitura e der uma nota só, sem segmentar as notas, né, do jeito que a gente faz, critério 1 é língua portuguesa, norma culta, critério 2 capacidade de reflexão sobre o tema, critério 3, coerência, critério 4, coesão, critério 5. Mesmo que eu não faça isso, quando a gente faz uma leitura de 0 a 10, por exemplo, e eu posso fazer isso com uma banca, né? Se eu estou coordenando uma banca, eu posso dizer, galera, vocês vão fazer a leitura do texto e vão separar, né? Textos 80%, textos 100%, textos 60%. E quando a gente faz isso, a gente faz porque a gente sabe que quem faz a leitura para avaliar está olhando o quê? Está olhando a sua escrita, então a modalidade culta. Diz aqui que não é só isso, mas é isso também, claro. Eu vou olhar o que você sabe do tema, se há uma reflexão crítica, né, sobre o tema, se você sabe buscar as causas, se você sabe analisar essa sociedade em que vivemos. 3. Não pode ter incoerência, claro, né? A coerência externa, quer dizer, o que você escreve no seu texto tem que bater com o meu conhecimento de mundo, validado pelas áreas do conhecimento, isso não muda, né? E ao mesmo tempo, coesão. Um texto sem coesão não passa por uma banca, né? Então, os critérios acabam sendo o mesmo. Tira aí a proposta de intervenção do Enem, né? Aqueles 4 critérios do Enem podem te balizar muito bem. Você vai tentar escrever um texto tentando corresponder a esses 4 aspectos, né? Língua portuguesa, abordagem do tema, né? Repertório para abordar o tema, reflexão crítica sobre isso, buscando causas sociais históricas e coesão e coerência. Se resume um pouco a isso, a esses 4 aspectos, né? Coesão, coerência, língua e tema
com abordagem crítica, e cada vestibular varia um pouquinho de acordo com os discursos que querem que evoque, que sejam evocados, né, nessa prova, ok? Bom, vista aí as características vistas, né, as características da estrutura do concurso, eu queria voltar aos aspectos estruturais, que eu já falei na aula da FUVEST, já falamos na aula da EMESCAN, mas aqui especificamente, então, não tem grandes novidades, hein? Eu preciso de um título. As dicas de título, não vou repetir, vocês podem ir lá na aula da FUVEST, pegar só a partezinha de título, né? Mas eu dei a dica de fazer esse título por metáfora, né? Inquisições contemporâneas, cortiços eternizados, jecas, tatus urbanos, né? A caixa de Pandora contemporânea, carnavalização bactiniana, quer dizer, uma metáfora, né? Pegando um dos repertórios que você já usou. E aí eu tenho duas formas de fazer. Ou inspirado na tese, a necessária universalização das riquezas. Ó, a opinião está aí. Sempre com essa estrutura nominal, né? Ou inspirado, já tinha passado, né, aqui ou inspirado no repertório, ó, Inquisições contemporâneas, vou tratar da história, né? Cortiços eternizados, vou usar o Aloysio Azevedo. Jecas tatus urbanos, vou usar o Monteiro Lobato. Ou então eu pego na tese, meu posicionamento, sempre com essa estrutura de a ou o determinante, né? Mais adjetivo, necessária, utópica, legalizada, né? E depois o tema, ok? A necessária preservação da Amazônia. Pronto. Esse tipo de título, galera, ele é um título simples, não chama atenção, mas ele é muito eficaz. Ninguém vai te tirar ponto por isso, ok? Então, o título inspirado na tese, ou, voltando aqui, o título inspirado no próprio repertório, tá bom? Bom, quanto à introdução, eu queria que vocês mantivessem aquilo que vocês fazem no Enem. Agora vocês não estão pressionados por número de linhas, então faz lá suas 7 linhas de introdução do jeito que você faz no Enem. Se alguém tem ponto de partida universal, vê se ele cabe no tema. Né? Se você está levando um conjunto de pontos de partida, vê o que mais se adapta ao tema. Se você ouve o Joelson e a professora Josemara também, né, que gostam de trabalhar com pontos de partida de acordo com o tema, leva um pequeno repertório, 10, 12 pontos de partida, né? Se não grava, claro, de gravar o texto elaborado aí para cada ponto de partida é difícil, mas você sabe já fazer isso porque você já treinou bastante. Então você leva, né, informações mínimas, né? Sei lá, para a família eu vou usar a série da Netflix Famílias Modernas. Acho que é esse o nome. Se eu vou, né, aqui eu vou sugerir daqui a pouco, né, vou levar o Chico Mendes, né, enfim, leva um conjuntinho, tá, de pontos de partida, faz articulação com o tema e chega à tese, né? A tese que eu sugeri é aquela, né? A partir disso, faz-se relevante analisar como X e Y compõem esse quadro desafiador, vírgula, que deve ser desconstruído. X e Y, as abordagens que você vai fazer no segundo e terceiro parágrafos. Então, eu não mudaria nada em relação ao Enem. Nada, ok? No desenvolvimento, eu também não mudaria nada, ok? Talvez eliminar um pouquinho aqueles operadores argumentativos muito chatos que a gente usa, né? Ainda nessa linha de raciocínio, não se pode negar que talvez eu entrasse um pouco mais direto, né? Além disso, tal coisa acontece, mas esse entrar direto, se não for muito problema para você, porque se for, eu quero que você mantenha, faz do mesmo jeito que você está fazendo no Enem. Você só vai mudar essa conclusão. E eu queria trazer 3 sugestões aqui que o pessoal tem perguntado muito, né? Ah, Joel, eu gostei que você mostrou lá como é que faz a conclusão, mas você não deu muitos exemplos e tal. Eu queria que você pensasse que para vestibulares que não usam a proposta de intervenção, nós temos 3 saídas. Essa A, nem pensar para a FUVEST, o ERJ, né? Mas para o UVV, Multivix, de repente caiba assim. Olha só. Primeiramente, eu vou usar intervenções mesmo, né?
Alguns fizeram isso no ano passado, a nota não veio máxima, mas veio muito alta, não veio máxima por outras razões, ok? Quando o corretor ele lê, ele fala, pô, isso aqui é Enem, cara, né? Mas ele também, ele não vai poder zerar ou falar, nossa, que horrível, que lixo, não sei o quê. Ele não pode fazer isso, ok? Então, eu queria dar uma sugestão de você não especificar tanto essas intervenções. Cabe, portanto, à sociedade o reconhecimento de tal problema, sobretudo de sua participação na produção desse mal. A partir disso, deve haver uma uma discussão maior que envolva os meios de comunicação e também as esferas escolares, para que tenhamos uma sociedade. Esses fins eles são meio evasivos, mas se você também está com ideia zero de como fechar, você resolve o seu problema, tá bom? Bom, segunda sugestão que eu queria dar: fechar as ideias do texto, que é a melhor, né? Se o texto provou que as causas estão na sociedade, e você deve fazer isso, porque eu sempre oriento a fazer isso, né? Buscar essas causas na sociedade, queria deixar um fecho aqui quase pronto assim mesmo, sabe? Você só vai adaptar para o tema. Olha, diante desses fatores motivadores, a construção de tal coisa, né, o tema você coloca lá, fica evidente o quanto a própria sociedade tem sua responsabilidade na produção desse mal. Olha como isso aí é padrão, você pode fazer para sempre isso daí, tá? Só no lugar de preconceito você vai botar qual é o problema. É dela, portanto, se quiser mais bonito ainda põe pois entre vírgula, é dela, pois, o exercício reflexivo sobre isso, que se inicia certamente com o reconhecimento de sua parcela de culpa. Se tal coisa produz vítimas, né, tal problema produz vítimas que sofrem diariamente com isso, é preciso ressaltar também os promotores desse sofrimento. Galera, olha que massa! Né? Um parágrafo pronto, ok? Para você fechar o seu texto. E também queria sugerir, tem uma possibilidade, a gente trabalhar com aquele fim utópico, né? Que é quando a gente diz que se não resolver, o mundo vai acabar. Entende? É meio dramático, é meio exagerado, né? Apocalíptico, por isso que eu gosto de dar esse nome, né? Mas você vai apontar as consequências caso o problema não se resolva. Diante desse quadro, fica evidente que enquanto a sociedade não conceber como prioridade o combate a tal coisa, buscando tal coisa, serão perpetuados os casos de barbárie que tanto sofrimento causam a seus constituintes. Olha aí. Isso é a conclusão, galera. Ela pode ser menorzinha, tá? Mas das três aqui, a que eu mais gosto, para falar a verdade, é essa sugestão B, tá bom? Deixei aí um parágrafo quase prontinho, né, para quem prefere ir com o máximo de coisas já definidas. Perfeito? Para onde vamos agora? Nós vamos no discurso a adotar. É sempre bom fazer uma retomada dos temas que caíram nessa banca para a gente pensar um pouquinho na linha discursiva, né? O que eles querem da gente. Quando eu falo linha discursiva, é linha ideológica mesmo, né? Que discurso que eles querem que apareçam lá. Então, a banca fala muito de ser crítico, né? Não quer apenas uma constatação do problema, né? Mas quer uma visão social desse problema. Então, vamos ver o que é ser crítico será para essa banca. Sabe como que eu vou saber? Olhando os temas anteriores. Peguei o de 2020/1, né? Porque 2020/2 já estava lá no contexto da pandemia, então usaram o Enem mesmo. Nos temas anteriores, então, eu tenho duas provas, né? Primeira de medicina, não, tem várias provas, mas eu vou analisar de medicina de Vitória e a de medicina de Cachoeiro. Na medicina de Vitória, olha o que caiu, galera. Não deu like. Instagram elimina curtidas para proteger a autoestima de usuário. Gente, eles estão trabalhando aqui com os comportamentos sociais advindos dessa era tecnológica. Né? Então, eles querem que você critique essa era tecnológica e o quanto nós estamos alienados, as novas formas de alienação passam hoje pelo uso das redes sociais, é claro. Então, a gente começa a ver o que é ser crítico aí para esse vestibular, né? Eu não vejo tanto nesse vestibular sabe, uma crítica em relação
a, as questões de esquerda ou de direita, isso é bom, né? Na FUVEST, a FUVEST me parece mais um vestibular do que se chama hoje de esquerda, né? Horríveis esses rótulos, mas só para a gente entender, tá? Já esse vestibular, eu não vi isso, mas eu vi uma preocupação com o quê? Com os usos alienados, né? Das novas mídias, e isso é bem legal, tá? E o texto 2 traz a influência das redes sociais na saúde mental dos jovens. Olha aquilo que eu falei, galera. Aqui eu tenho um fato específico, é um fato que motivou a discussão. O Instagram eliminou a exibição lá do número de curtidas, beleza. Aí o texto 2 já traz a influência das redes sociais na saúde mental dos jovens. Então quer dizer que o tema não é Instagram eliminar curtida. Instagram eliminar curtida está dentro de, de algo um pouco mais genérico, que é a influência das redes sociais na saúde. E aí olha o que vem como tema: caminhos para evitar os malefícios psicológicos causados pelo uso das redes sociais digitais. Então, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no tema, ok? Daqui do tema, você vai entender que este texto 1, ele é motivador, ele é um mote da discussão. Eu poderia usá-lo lá na minha argumentação, claro, né? Como exemplo disso, a empresa Instagram preocupou-se em, ok? Então você pode trazer, claro que pode trazer. Bom, vamos ver o próximo. Tá aí o tema, né? Caminhos para evitar os malefícios psicológicos causados pelo uso de. Bom, lá só um minutinho. Aqui foi em VIX. Aqui então foi em Cachoeiro, tá? Perdão aí. Ah, não. Eu tô no tema 2, porque eles dão 2 temas. Desculpa, galera. A nossa cabeça é muito Enem. Vamos lá. Tema 2 da prova de Vitória. Ou você escolheria lá a saúde mental com o uso das redes sociais, ou você traria esse tema 2. Olha o tema 2 o que traz. Foto 1 e depois o texto 2, que é a tragédia de Brumadinho. Então, quando a gente vai para a tragédia de Brumadinho, o texto 2 é um mote para discussão, né? E o texto 1 já traz um efeito devastador aí dos problemas, das tragédias ambientais. E aí o que se cobra? Caminhos para o combate aos crimes ambientais no Brasil. Então nota, galera, que não tem uma pegada de esquerda ou de direita, mas tem uma pegada de justiça, né? Por mais que tenham sido empresas e que são importantes aí para o Brasil, elas cometem crimes ambientais que causam consequências terríveis, né? Então, é um vestibular de bom senso, ok? De novo lá, só para deixar claro, nós temos aqui o texto 2 é o mote que eu falo e o texto 1, né, traz as consequências, ok? Os dois poderiam ser citados, mas citar a imagem é mais difícil. Já em Cachoeiro, caiu o seguinte, olha que bacana, hein? Paralisação de jogo do Campeonato Brasileiro por homofobia é marco para futebol brasileiro. Nota, eles querem que você discuta homofobia, mas eles partem de um fato, né, que ocorreu aí, ó, o árbitro Anderson foi o primeiro no território nacional a paralisar um jogo por manifestação homofóbica da torcida, ok? Não vou nem citar o nome dos times, porque senão vocês brigam comigo depois, né? Aí depois eu tenho dados sobre homofobia. E aí isso tudo deságua em que tema? Caminhos para combater a homofobia. Isso quer dizer que o texto 1 ele foi o mote para essa discussão, tá bom? Simples, né? Neste texto aqui, eu tenho algo ligado aos direitos humanos, né? E um tema ligado às minorias. Lembra lá do nosso Conecta, né? Com o grande professor Serlon e como nós conseguimos mobilizar um monte de conhecimento aí para a questão das minorias. Bom, ainda de Cachoeiro, tema 2, né? Eu tenho também uma foto de desmatamento no interior de Alagoas, um caso específico, e depois eu tenho um tema, um texto que vai trazer o tema quase mais perto do tema, né? Porque eu passo até agora algo mais amplo. Brasil liderou o desmatamento. E aí depois
Ó, caminhos para o combate à devastação florestal no Brasil. Tudo bem? Então, muito atentas também a estes três, a relação entre esses três elementos. Texto 1, texto 2, tema. O tema abarca esses dois textos aqui, ó. Tudo bem? Mas o que eu tenho que escrever não sobre não sobre o desmatamento no interior de Alagoas, né? Mas eu tenho que escrever sobre a devastação florestal no Brasil. Isso aqui é um exemplificador. Aqui eu já tenho dados um pouco mais gerais e aí eu caio nesse tema que é mais geral ainda. Bom, o que a gente pode falar então dessa linha discursiva? Eu acho que é uma linha que busca justiça social. Então, temas como, que nós temos visto muito, né? Nossos temas estão muito bons este ano, tá? As discrepâncias socioespaciais, as pessoas que mais sofreram com o Covid-19, a pobreza que piorou muito o Covid, o número de pessoas mortas que é muito mais pobre, né? Então, tudo isso está ligado a uma linha que eu percebi nesse vestibular, que é a linha da justiça social. 2, a preservação ambiental. Então, nota que foi um ano muito difícil também para as questões ambientais no Brasil, e eu vou até deixar essa sugestão. Os comportamentos sociais. Então, muito de olho aí no modo como nós estamos usando as redes sociais, no modo como nós estamos respondendo, né, a algumas provocações, né, nas redes, ao mesmo tempo que a gente participa, a gente tem voz, mas ao mesmo tempo a gente também vai sendo levado, né, naquele efeito manada, né, que alguns gostam de colocar aí no texto. Essa sociedade da informação interconectada, né, então vale a pena levar aqueles repertórios todos, né, de aldeia global, do Humberto Eco, os conceitos de cybercultura, né, Pierre Levy, eu acho que tudo isso fica muito legal de vocês levarem, tá? E sempre respeitando os direitos humanos também. Essa é a linha discursiva e temática, né? E eu queria deixar, para a gente fechar esse nosso encontro, algumas sugestões temáticas, tá? Eu escolhi 3 temas. São aleatórios, Joelson? Não, eu acho que são sugestões. Queria que vocês estivessem atentos a essas 3 orientações temáticas. A primeira delas, cultura do cancelamento, para mim é um tema super atual, ok? Se cair cultura do cancelamento, você pode... O que é a cultura do cancelamento, né? É esse negar, né? Esse movimento de negação. Ao mesmo tempo em que existe um lado positivo disso, sobretudo para o consumo, por exemplo, parece que o consumidor, ele aparentemente, parece mesmo, por isso que eu usei o verbo parece, aparentemente ele está mais protagonista, que ele vai para as redes sociais, ele critica serviços mal feitos, no entanto, né, a gente também percebe exageros, né? A gente percebe o consumidor sendo levado. E eu vou botar consumidor, porque é consumo também de informação, consumo de ideologia, então a gente passa também a cancelar pessoas. E cancelar é tirar a voz do outro, sabe? Sabe que o Humberto Eco, ou seja, às vezes não dá nem a chance de a pessoa que errou, né, se retratar, sabe? Humberto, e assim, sabe? Por exemplo, né, quando a gente vê que algum blogueiro aí caiu, eu não estou falando de gente que faz campanha o tempo todo, racista, homofóbica, sabe, contra a mulher, contra a emancipação da mulher, da mulher emancipada, né? Contra a mulher emancipada o tempo todo, e que escreve as gracinhas lá, que eu acho que tem que ser rejeitadas pela sociedade mesmo, mas porque é injusto, porque causa muito sofrimento e tudo mais. Mas quando a pessoa nem tem essa história, que ela deixa transparecer um racismo uma vez, eu acho que nós todos deveríamos refletir sobre a cultura do racismo, né? Sobre a sociedade que é racista, sobre as representações sociais que nós temos, né? E pensar numa educação, né, e numa sociedade que fosse construindo novas representações. Em vez disso, o que a gente faz? A gente culpa aquele sujeito como se ele fosse descolado da sociedade, né? E abandonamos tudo que Bourdieu disse, abandonamos tudo, né, que
sobre os estudos sobre representação social como uma construção coletiva e não como, né, como uma coisa que eu invento, e abandonamos isso tudo em prol de quê? Em cancelar a pessoa, em calar a voz dela, né? Isso é muito ruim, na minha visão, pelo menos. Eu acho que uma linha argumentativa nesse sentido fica muito boa, tá? Então, Humberto Eco, você sabe que antes de morrer, obviamente, né, ele disse... Humberto Eco é sociólogo e comunicador, né? É teórico da comunicação, né? Ele estudou a comunicação, o cara é um monte de coisa, né? Escreveu livros fantásticos aí, entre eles o Nome da Rosa, né? Que virou filme. Você sabe que Humberto Eco tem uma fala de que eu não gosto muito, né? Mas que pode ser usada na redação, e tem aluno aí nosso que conseguiu tirar nota muito boa, né, com essa citação lá naquele tema dos surdos até, né, disse que nas redes sociais a coisa piorava e que Humberto Eco disse isso. Então, Humberto Eco disse assim, que o drama ele disse que as redes sociais deram voz a pessoas imbecis. E aí eu peguei uma outra parte da fala dele, né? O drama da internet é que ela promoveu a ideia, o idiota da aldeia, a portador da verdade. É uma fala, claro, né, que a gente deve refletir sobre ela e tem um fundo de razão aí. No entanto, é uma fala muito segregacionista, no sentido de que eu prefiro ver a internet como portadora de voz de todo mundo, do que a possibilitadora, né, da voz de todo mundo, do que aquela ideia da década de 80, né, em que só apresentadores de televisão falavam e nós ficávamos no sofá sentados ouvindo. Né? Não há dúvida disso. Mas, e também, eu não posso entender que essa pessoa é uma idiota. Eu tenho que entender que a sociedade ainda está produzindo idiotas, sabe? Eu gosto de ver pelas produções sociais. E aí falta educação, aí falta reflexão sobre as coisas, né? Falta, sabe, consumir uma arte mais crítica e não só, sabe, esse lixo de mercado apenas, sabe? Que é bom, é gostoso também, mas só isso aliena demais, né? Então, eu abriria com essa fala do Humberto Eco e neste tema, ok? E diria que embora ela contenha, né, um tom tanto quanto elitista, ela também tem seu fundo de verdade, né? Quando a gente percebe que as pessoas se manifestam não em prol de uma melhoria social, né, mas em prol de calar o outro sem uma reflexão mais aprofundada do que aconteceu. Eu usaria sem dúvida alguma Humberto Eco, seja na argumentação, seja no ponto de partida, eu usaria sim. Mas eu também queria chamar a atenção para pós-verdade, né? Gente, pós-verdade não é um conceito do Bauman, e eu não conheço a obra dele que ele tenha falado disso. Eu não conheço, pode ser que tenha, né? Ele tem muito livro, Bauman. Mas a pós-verdade pode ser explicada pelas ideias dele. Ele descreve a modernidade líquida como sendo aquela em que as informações são consumidas sob escolhas individuais, criando uma relatividade das referências. Isso é chamado de pós-verdade por alguns estudiosos contemporâneos, entre eles o Leandro Carnal. Então ele não traz a pós-verdade, mas ele traz as escolhas individuais que acabam criando uma relatividade das referências. Isso quer dizer que eu adoto posicionamentos hoje como consumo. Sacam isso? Eu adoto posicionamentos como consumo. Então, se as pessoas que eu sigo nas redes sociais estão criticando a Paola do MasterChef, eu vou lá e também critico, sabe? Eu vou lá e também cancelo. Então, é uma onda meio de consumo de atitudes e de posicionamentos. Isso hoje é muito fluido e perdemos às vezes, e somos injustos porque perdemos referências históricas às vezes, né? E é isso, eu acho que pode ser utilizado sim. Bom, minha sugestão de tema 2, eu preciso correr um pouquinho, mulheres pretas no Brasil. É o tema que eu mais queria ver nos temas. Abre com Chica da Silva, gente. Chica da Silva está no imaginário histórico como a mulher negra que conseguiu deixar de ser escrava exatamente porque conquistou o coração. Acho que é João Fernandes. Vocês vão ter que pesquisar, mas eu não lembro mais o nome mas era um grande representante da economia mineira
né, da extração de minérios, e ela se torna rainha de Vila Rica, porque ela vai casar com um dos homens mais importantes, né, daquela economia. E, e ela era muito debochada, mas ela sofreu muito, tá? Então você pode utilizar ela como uma figura, né, que ao mesmo tempo passa ostentação, mas uma figura que foi muito perseguida também, ok? Há uma telenovela, tá, que mostrou isso, muito legal. Bom, como repertório universal, eu deixaria o Darcy Ribeiro, né? Para Darcy Ribeiro, no decurso toda vez que for fazer um parágrafo histórico mostrando como que determinadas culturas ou determinadas pessoas foram desprezadas pelo decurso, né, da história do Brasil, Darcy Ribeiro é ótimo. Ele diz que povos que não compunham a classe dominante foram subjugados e tiveram suas características identitárias reprimidas. Ok? A exemplo dos escravizados, lembra disso? Nunca escravos, escravizados, ok? Para não mostrar que é uma condição inerente a ele, é um processo que o obrigou, que o subjugou à escravidão. Ok? Olha como fica bem bonitinho esse parágrafo. Esse parágrafo é um parágrafo pronto, gente, que cabe em 1 milhão de temas. E para terminar esse tema 2, eu queria deixar o Pierre Bourdieu. Para qualquer minoria, você pode falar da reprodução discursiva do preconceito contra tais sujeitos, sabe? Ó, eu botei aí a questão dos surdos, tá? Como exemplo. Mas é só como exemplo, mas cabe tudo. É só tirar aí e colocar as mulheres negras, tá? Esse termo, mulheres pretas, mulheres negras, a gente fala dele num outro momento, mas eu sei que os movimentos sociais preferem mulher preta, né? Mas hoje há um entendimento de que o termo negra abarca muito mais, né? Os pardos, por exemplo, que às vezes não se identificam com o termo preto, tá? Eu sei que isso é problematizado, dizendo que os brancos também não são brancos, né? Os pretos, o termo preto deveria abarcar aí tudo que tem, né, essa origem étnica, determinada origem étnica, ou mistura, né, mas que tenha lá uma matriz, né, participando, a matriz étnica, né, participando, a africana, eu estou dizendo. Mas eu uso o termo negro, tá? E aí, olha só, nesse sentido, expressões como tal e tal, você escolhe lá as expressões, compõem pejorativamente a representação social desses indivíduos nas escolas não, na sociedade, o que pode ser explicado pelos francês Pierre Bourdieu, com ênfase em seu conceito de hábitos. Segundo ele, a repetição dessas falas em ambientes sociais gera não tem essa vírgula antes do gera, tá? Vocês tiram aí para mim, por favor, quando estiverem botando no portfólio. O aumento de discriminação e da não aceitação desses seres. Eu acho que este parágrafo ele cabe para qualquer minoria, beleza? Eu ainda tenho uma sugestão 3 ainda, que é o conceito de interseccionalidade, tá bom? Não tem donos, não tem nomes, ok? A interseccionalidade hoje você vai tratar assim, ó, que é um estudo hoje, né, das ciências sociais, né, que vão observar a interseção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão. O que eu estou querendo dizer? A mulher preta ela sofre mais porque, além de ser mulher, às vezes é pobre, sabe? Às vezes não é das religiões hegemônicas. Esse conjunto de coisas vai piorando muito o quadro dela. E as mulheres que mais morrem são as negras e as pobres, ok? E eu ainda tenho um tema 3 de sugestão aí, que é a floresta amazônica. Eu vou deixar como ponto de partida o Chico Mendes, foi um seringueiro. Tá pronto aí, tá, galera? A proposta o ponto de partida. E queria lembrar vocês que, como argumento, nós temos o Edgar Morin, que está lá no material de revisão de portfólio. Mas eu também repito aqui, o conceito de sustentabilidade fica muito bom com a ideia de transdisciplinaridade, a ideia de pensamento sistêmico, né, do Edgar Morin. Qualquer dúvida que tiverem, me procurem, tá bom? E são essas as sugestões que eu queria deixar aí e desejar muito sucesso a vocês nesses vestibulares e quero notícias, tá? De como foram nessa redação. Forte abraço, galera!